Olá, gente! Saudações de paz a todos, espero que vocês estejam bem. Prazer estar aqui novamente, né? E na realidade nós estamos com um pouco de atraso e o pastor Mateus acabou atrasando um pouco e essa vida corrida, né? Então as coisas a gente planeja, às vezes acontece de uma situação aí fugir um pouco do controle e isso faz parte. Gente, louvo a Deus pela vida de vocês, é um prazer estar aqui. Hoje nós vamos falar um pouco acerca da palavra de Deus, então eu pediria a você que, se puder, você que pode assistir essa live no seu computador, no seu notebook, você que pode pegar um papel e uma caneta para anotar o que nós vamos falar aqui, tá? Nós temos algumas coisas para falar acerca de propósito, acerca de chamada, acerca de ministério, como ter um ministério de excelência. Nós vamos falar muito acerca do reino de Deus, apesar de termos aí só 1 hora de live, mas é muita coisa boa que vai ser liberada sobre a sua vida. Então, se você tem outra coisa para fazer e não é tão importante, então para tudo, pegue um papel e uma caneta e vamos falar um pouco acerca das coisas de Deus, daquilo que Deus tem estabelecido para a sua vida, o propósito de Deus que está estabelecido para que você viva com excelência, com certeza. Abraço meu amigo Léo, lá da cidade de Cascavel, aqui no Paraná, Deus abençoe. Vocês estão me vendo de blusa, é porque aqui no Paraná tá frio, Foz do Iguaçu. Aqui no meu celular tá marcando 11 graus, mas tá bem menos, tá em torno de 7, 8 graus, bastante frio, e eu tô bem aqui, bem agasalhado, né? Mas é benção. Gente, você que pode, compartilha, você que pode compartilhar essa live, clica aqui na flechinha, compartilha com mais alguém, chama mais alguém, e nós vamos falar hoje, o tema da nossa live é propósito. Eu vou colocar aqui o tema da live, propósito. Tema da live, propósito. Vamos falar muito sobre propósito. Você que gosta desse tema, que busca descobrir qual é o seu propósito à luz da palavra de Deus, qual é o seu chamado, qual é o seu ministério. Fica comigo nessa live, clica no aviãozinho, compartilha, chama mais alguém e venha. Vai ser bênção para a sua vida. Eu estou aguardando o pastor Mateus chegar. Enquanto isso, gente, Rio de Janeiro também tá frio. Estão dizendo aqui para mim. Deixa eu ver, Irati, Paraná também tá frio. Abraço o povo de Irati, no Paraná. Eu não lembro se eu já preguei aí. Tantas cidades do Paraná que eu já estive pregando. Eu não lembro se eu já preguei em Irati. Mas Deus abençoe ao povo aí da cidade de Irati, aqui no Paraná. Vamos falar muito sobre propósito. Como viver a vontade de Deus. Esse vai ser o tema da nossa live. Você que pode, compartilha, tá? Deixa eu publicar aqui. Vamos lá, para quem estiver entrando. Isso, fixei aqui. Ponta Grossa também tá muito frio. Eu nunca ministrei em Ponta Grossa, mas eu ministrei aí por perto. Ourinhos, tá frio também. Andrés, abraço. Pernambuco tá quente. Pernambuco geralmente, né, é muito quente. Paraíba também é muito quente. Ponta Grossa, eu já passei por Ponta Grossa, indo ministrar, se eu não me engano, em Jaguariaíva. Eu passei por Ponta Grossa, nunca preguei aí, tô aguardando o convite do pessoal aí de Ponta Grossa. Cadê o pastor Mateus? Deixa eu ver se ele tá aqui na live, para me chamar ele, deixa eu ver se ele tá aqui. E cadê o pastor Mateus? Ainda não, tô aguardando ele entrar. Assim que ele entrar, nós vamos começar a falar um pouco acerca Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco, muito quente. Maceió, imagino também que tá quente. Resende, Rio de Janeiro, imagino também que tá quente. Caruaru, abraço ao povo de Caruaru. Que Deus abençoe. E eu tô aguardando só o pastor Mateus entrar para a gente conversar um pouco a respeito desse tema tão maravilhoso. Gente, Volta Redonda, Rio de Janeiro, Salvador, Bahia, Goiânia, Goiás, bênção demais, bênção demais. Eu louvo a Deus pela vida de vocês. Maceió, Alagoas, que Deus abençoe todos em nome de Jesus. Gente, nós vamos falar então acerca do que é o propósito de Deus para a sua vida. Abraço ao povo de Assis Chateaubriand. Era para mim estar, para mim estar lá em julho
Não sei se vai se confirmar devido aí a essa pandemia, a programação das igrejas está bem difícil, mas eu estou aguardando aí o pessoal aí de Assis, de repente se der certo nós vamos estar junto no mês de julho, tá? Vamos lá. Codó, olha só, Codó é Maranhão, né? Deus abençoe ao povo aí de Maranhão, São Ludieiro, Santa Catarina, tá frio, os meus amigos, meus irmãos Catarina, sofrem bastante nesse frio, né? Gente, nós vamos falar um pouco acerca da palavra de Deus e temos aí um tempo, né, para nós conversarmos um pouco acerca da palavra de Deus, que é aquilo que nos direciona, aquilo que nos norteia, né, a nossa vida. Deixa eu chamar o pastor Mateus aqui. Vamos falar um pouco. Você que pode, pega papel e caneta. Você que pode, pega papel e caneta. Você que pode, clica no aviãozinho, compartilha essa live e nós vamos falar um pouco acerca da palavra de Deus. Em primeiro lugar, eu quero saudar meu amigo pastor Mateus, é um prazer tê-lo aqui. Eu não conheço pessoalmente, apesar que você esteve na minha cidade há pouco tempo, você esteve aqui em Foz do Iguaçu, né? Esteve ministrando aqui na Assembleia de Deus, sede aqui da nossa cidade. Eu não estava na cidade, eu vi depois pelo Facebook, né? E que o pastor estava por aqui. A gente não teve esse encontro ainda, mas eu tenho uma grande admiração, é uma referência hoje nessa nação. Deus o levantou como uma referência nessa nação. E eu louvo a Deus pela sua vida, pastor. Seja muito bem-vindo. Obrigado, pastor Júlio. Que alegria poder estar junto contigo aqui, para a gente poder alcançar esse pessoal nessa noite de quinta-feira. Pedir já desculpa ao pessoal pelo atraso, porque foi um dia um pouco atípico. A minha mãe, ela está em processo de tratamento de quimioterapia e só hoje eu viajei quase 500 quilômetros ida e volta. Uau! E cheguei agorinha, atrasei um pouco, mas que bom que eu cheguei a tempo para podermos conversar um pouco essa noite com todo esse pessoal que está com a gente aí. Meu áudio tá bom, minha imagem tá boa, minha conexão tá legal? Para mim aqui tá bom. Vamos ver aqui, vamos pedir um feedback para a galera aqui, se puder dar um feedback para nós. Vamos lá. Pessoal que puder dar um feedback para nós aí com relação ao áudio, com relação ao vídeo, se tá tudo legal, para a gente já dar início. Tá, o pessoal, a Simone está dizendo que tá legal, vamos lá, o pastor está dizendo que tá legal, vamos lá, vamos começar então. Pastor Mateus, todos nós sabemos, e você como estudioso acerca da palavra de Deus, todos nós sabemos que tudo que norteia, né, a vontade de Deus, né, tudo que norteia, né, o Kairos, é estabelecido dentro de um propósito. E essa é uma palavra que está na moda hoje, né? Uma palavra que muita gente está falando acerca disso e nunca tivemos tantas dúvidas como nos nossos dias, mesmo muitas pessoas falando acerca disso. A gente tem aí uma galera coach falando muito sobre propósito, mas a gente vê um propósito muito terreno, muito humano, né? A gente vê que ainda é um propósito, mas é um propósito que ainda não traz sentido. Porque o propósito que traz sentido é aquele propósito estabelecido na eternidade. O que traz sentido à nossa vida não é viver o nosso propósito, mas é viver o propósito que Deus estabeleceu na sua soberania, né, que Deus estabeleceu na eternidade. E vendo toda essa confusão, vendo tanta gente falando sobre isso e às vezes pessoas falando de uma maneira terrena, né, como palestrantes falando, e temos também alguns pastores, alguns ministros falando sobre isso. E como que você vê a questão do propósito para essa geração nos dias de hoje? Porque essa busca é uma busca constante de muitos jovens, de muitas pessoas, porque o propósito é aquilo que dá sentido à nossa vida. O propósito é aquilo que faz com que o nosso destino seja esclarecido cada passo que a gente vai dando dentro desse propósito, né? E nós vemos aí tantas vertentes dentro do próprio propósito, que é a questão do chamado, que é a questão do dom, que é a questão da vocação. Isso gera um turbilhão de confusão na cabeça das pessoas. E à luz da palavra de Deus, como que a gente consegue se posicionar, né, dentro desse propósito de Deus estabelecido na eternidade, né, que foi aí materializado, né, no Éden, na criação, no cosmos, né, quando Deus começou a
trazer à luz, né, todo o seu propósito, e como que a gente consegue viver, como que a gente consegue entender à luz da Bíblia essa questão do propósito. Fala um pouco sobre isso para nós, por favor. Pastor Júlio, eu penso que esse seja um dos assuntos mais atuais e, sem dúvida, nos últimos anos tem sido um dos assuntos mais falados, pensados e também pregados nos nossos púlpitos, principalmente dentro de um contexto brasileiro. E, entre outras coisas, gira em torno de uma pergunta que é: para que eu nasci? Qual é o propósito que envolve a minha existência? E eu tenho certeza que todo mundo que está assistindo com a gente aí, de algum modo, também tem essa inquietação, esse desejo por entender como funciona essa questão. Eu acho interessante, e aí quem está assistindo a gente aí, se você puder enviar essa live aí para pelo menos 5, 10 pessoas, do lado aí, embaixo aí você tem, perto do local onde você comenta, um aviãozinho, um triângulo, tipo aqueles aviãozinhos de papel que a gente já lançava assim longe quando era menino. Se você puder enviar aí para o máximo de pessoas para trazer esse pessoal para assistir com a gente, eu tenho certeza que vai abençoar muito a vida de quem puder estar com a gente aqui. Dentro de uma construção de raciocínio, tem 2 textos que sempre me chamam a atenção no que diz respeito a essa questão de propósito, de viver ou não o que Deus estabeleceu para as nossas vidas. Isso é uma construção dentro de 2 textos, dentro de uma linha, digamos que mais alegórica e interpretativa. A primeira delas é um livro que a Bíblia fala, em Salmo de número 139, a Bíblia diz que é um livro onde Deus prefixou todos os nossos dias. Eu acho isso daqui riquíssimo na Bíblia. Então era como se, por exemplo, Deus pegasse José e Deus prefixasse ali governador do Egito. Deus pegasse Paulo, Deus prefixasse ali apóstolo dos gentios. Deus pegasse Moisés, Deus prefixasse ali libertador da nação de Israel. Ou seja, essa ideia de que isso, Salmo 139, que há um livro onde Deus prefixou todos os meus dias, é claro que é uma linguagem simbólica que o salmista está utilizando para a ideia de que Deus fez planos para as nossas vidas, para a certeza de que Deus estabeleceu propósitos para a nossa existência, de que nós não somos frutos do acaso ou nascemos por um acaso, não, mas que é um plano de Deus soberano acerca da nossa vida. Há um segundo livro na Bíblia que me chama muito a atenção, que está em Apocalipse de número 20, que é um livro que a Bíblia chama do livro das obras. E eu fico me perguntando só uma coisa: o dia que Deus pegar o livro onde Ele prefixou todos os meus dias, e o dia que Ele pegar o livro das minhas obras e colocar um perto do outro, será que vai bater? Ou será que talvez Deus vai olhar para mim e vai dizer: ô Mateus, eu tinha planos tão especiais para você, que pena que você quis viver a sua vontade e não a minha vontade. Então, essa ideia de entender o propósito, em outras palavras, é entender o que foi que Deus prefixou em um livro acerca do meu dia, do dia que eu nasci, acerca dos planos acerca da minha existência. E aqui eu penso que mexe em um assunto muito interessante, e quando nós lemos o livro do profeta Isaías, no capítulo de número 5, há uma construção desse raciocínio, é que no capítulo, melhor dizendo, no capítulo de número 1, versículo 5, provavelmente é a primeira vez que Deus vai falar com Jeremias, e Deus vai lhe dizer: Jeremias, antes que você fosse formado no ventre da sua mãe, eu já havia te conhecido. Antes que de lá você houvesse saído, eu já havia te santificado, e para as nações eu já havia te dado como profeta. É interessante que no versículo 1 daquele livro, Jeremias dá uma noção biográfica sobre a sua vida. Ele diz de quem ele era filho, o local onde ele vivia. Ele era filho de um sacerdote, vivia numa vila sacerdotal próxima a Jerusalém, que era a vila de Anatote. E quando a gente entende todo o contexto cultural, a gente vê a diferença que era a chamada profética para a chamada sacerdotal. Tanto na questão dos bastidores da chamada, como também no alcance. O profeta, por exemplo, ele ouvia da boca de Deus, passava aos ouvidos do povo. O sacerdote era o serviço inverso. Ele ouvia da boca do povo, passava aos ouvidos de Deus. O sacerdote intercedia, o profeta confrontava. Eram 2 universos totalmente diferentes. O profeta, Deus quando chamava, Deus não queria saber quem era o pai, a mãe, a tribo, o local onde vivia. Elias é uma prova disso. Até hoje nós temos dificuldade de descobrir onde ficava Tisbé. Só que o sacerdote não. Alguém, para ser sacerdote, tinha que haver uma combinação de fatores muito próximas. Pelo menos 4. Em primeiro lugar, tinha que ser da tribo de Levi. Em segundo lugar, na tribo de Levi, tinha que ser de uma descendência sacerdotal. Em terceiro lugar, o templo tinha que estar funcionando, porque a função sacerdotal acontecia no templo. E em quarto lugar, tinha que estudar dos 12 aos 30, porque só a partir dos 30 anos que iniciava o ciclo da chamada sacerdotal.
Os historiadores chegam a um consenso que Jeremias tem ali aproximadamente entre 20 a 22 anos de idade, quando Deus está falando com ele no capítulo 1, no versículo 5. Antes que você fosse formado no ventre, eu já havia te conhecido, as nações eu já havia te dado por profeta, já havia santificado você. Só que o curioso ali é que se ele tem 22 anos, ele está estudando desde os 12 para ser sacerdote. Porque ele é descendente de sacerdote, vive numa vila sacerdotal, é filho de sacerdote, o templo está funcionando. Então, há pelo menos 10 anos na cabeça de Jeremias, o futuro dele é para ser sacerdote. Aí Deus entra no meio da história e diz assim, ó, você é um escolhido meu, sim. De fato, eu já te santifiquei, já te preparei para um propósito, e eu tenho algo preparado para o futuro da sua vida, que são as nações. Só que o que chama a atenção é que Deus diz o seguinte, as nações eu não te dei por sacerdote, as nações eu te dei por profeta. Então, é como se fosse uma mudança de ciclo, uma virada de chave. É como se Deus estivesse virando uma chave dentro da própria história de Jeremias. Desarruma todo o cenário, todos os sonhos, programações, planejamentos. E aqui, concluindo essa minha fala, para a gente já começar a trocar uma ideia sobre isso, o que eu fico pensando é o seguinte, se Jeremias quisesse ser sacerdote, ele poderia, porque ele estava estudando para isso, o templo estava funcionando, ele tinha descendência sacerdotal, ou seja, todos os fatores combinavam. Mas o que Deus está dizendo para ele é o seguinte, ó, eu tenho algo preparado para o seu futuro, as nações. Só que você só vai viver o que eu preparei para você se você aceitar ser aquilo que eu te escolhi para ser. Então, de algum modo, eu penso que dentro dessa visão do propósito, isso aqui está ligado à nossa satisfação pessoal, à nossa sensação de utilidade, de sentir-se com o dever cumprido, plenamente consciente de que nasci para isso, não estou desperdiçando a minha vida, estou fazendo a coisa certa. E fechando esse raciocínio, eu penso que a única forma de nós, de fato, sentirmos-nos completos e realizados é se nós, em primeiro lugar, descobrirmos para que nascermos e, em segundo lugar, vivermos isso. E aqui eu fecho com uma frase de Miles Monroe, que disse que os 2 dias mais felizes da vida, em primeiro lugar, é o dia que eu nasço. Em segundo lugar, é o dia que eu descubro para que eu nasci. Essa ideia de propósito, eu acho que todos nós, de algum modo, temos uma dúvida, uma inquietação para descobrir que propósito é esse que Deus tem para a nossa vida. O que você pensa sobre isso? E o que eu vejo assim, pastor Mateus, nessa fala, nesse diálogo de Deus com Jeremias, nessa virada de chave, né, nessa mudança de cenário, é que Deus vai falar, eu te dei. Deus não fala, eu vou te dar. Então, assim, é tão interessante que Deus está trazendo algo para ele, mas dentro de algo, Deus está trazendo um novo cenário, mas dentro desse novo cenário já existia algo pronto, né? Não era que Deus ainda iria fazer ou que Deus ainda iria dar, não. Deus está falando assim, ó, as nações eu te dei, você quer? É interessante isso, e isso mexe comigo, porque quando a gente se dispõe a viver o propósito de Deus, e isso é muito claro, a gente começa a tomar posse daquilo que já é nosso, não daquilo que Deus ainda vai nos dar. A gente vê, e isso faz todo sentido, porque a gente começa a fluir dentro desse propósito, não correndo atrás de algo, mas aquilo que está pronto começa a correr atrás de nós. Porque aí nós começamos a fluir dentro da vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. E quando a gente entra nesse propósito, dentro da vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita, todas as coisas cooperam. Então a gente começa a tomar posse daquilo que realmente é nosso por direito, daquilo que foi estabelecido, como Paulo escreveu, né? Que Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Então você vê que é algo que foi estabelecido antes, e dentro daquilo que foi estabelecido antes, a gente começa a tomar posse. É isso que mexe com a minha alma, e é isso que dá sentido. E é isso que faz com que Jeremias, como se diz, eu topo o desafio, né? Eu topo o desafio, independente das batalhas, independente do que está por vir, né? Eu quero viver isso. E eu achei interessante essa questão que você frisou, de que não é que eu vou te dar, eu já te dei. Ou seja, é Deus olhando para Jeremias e dizendo, ó, o seu futuro já está preparado, só você que ainda não conhece. É aquela ideia de que Deus já está no futuro, com tudo pronto. Eu só preciso obedecê-lo e ir na direção dele, de que a cada ciclo, a cada momento, os processos dele vão se cumprir. Eu vejo assim, pastor Mateus, Deus está fora do tempo. Deus, por ser um ser atemporal, ele está fora do tempo. Somos nós que estamos dentro do tempo.
Então, toda a fala de Deus direcionada para o nosso tempo é uma fala no nosso tempo ainda vai acontecer, mas no tempo de Deus já aconteceu. Já aconteceu. Né? Porque Deus, ele detém toda, Deus detém todo, né? Ele é o princípio, o meio e fim, ele é o alfa e o ômega. Né? Então, Deus, nessa soberania, quando ele libera uma palavra, porque ela já aconteceu. Eu sempre digo, quando Deus está dizendo, ó, vou te tirar daí, não é que eu vou e vou te levar, é porque se você teimar em ficar, você vai ter problema, porque eu já te levei. Não adianta você querer ficar no lugar que eu já te arranquei. Então, Deus, ele trabalha muito nessa questão, e eu vejo a questão do entendimento de propósito é quando a gente entende o tempo. Quando a gente entende um Deus que é soberano, né, que se move na eternidade, que quer que a gente viva esse propósito, mas entendendo que dentro desse tempo existe um processo. E é aí que está. Se dentro do propósito existe um processo, aí que nós precisamos entender como viver esse processo. Porque se nós olharmos, pastor Mateus, Moisés nasce como libertador, né? Nós vemos Moisés nascendo como libertador, Moisés passando por um processo desde a casa de Joquebede até ser colocado no Nilo e ser levado por Deus para dentro do palácio de Faraó, é preparado dentro do palácio de Faraó, né? A gente vê ali todo um cenário montado de um Moisés que se torna poliglota, né? Aprende nas faculdades do Egito. Um Moisés que ainda tem dúvida, e mesmo aprendendo nas faculdades do Egito, tem muita dúvida com relação ao seu propósito. Ele se encontra com o seu propósito quando ele mata o egípcio e enterra na areia. Ali você vê um cenário de um Moisés que ainda está confuso, mas já está vendo aquilo que ele nasceu para ser, já queimando dentro dele, mas ele não está entendendo, e ele vai ter o entendimento na sarça. 40 anos depois, quando ele sai do palácio e está apacentando as ovelhas de Jetro. Esse processo, como você vê isso à luz da palavra, pastor Mateus, dentro do propósito? Eu acho interessante essa visão, porque, na verdade, ela constrói para a gente a desconstrução. Depois eu quero voltar sobre essa questão de tempo, de passado, presente. Por favor. Não me deixe esquecer, não. Por favor. Porque ela gera na gente a ideia de uma construção, ou uma desconstrução, melhor dizendo, daquela ideia de, poxa, eu já tenho 40, 50 anos, ainda não descobri qual é o meu chamado. Será que eu sou uma exceção dentro dessa ideia de que Deus prefixou alguma coisa para mim? E é interessante porque Moisés só descobre para que ele nasceu com 80 anos. Isso aqui é muito curioso. Curioso demais. E é com 80 anos que a sarça pega fogo, a voz de Deus veio sobre ele e fala assim, ó, tem uma missão para você, você será libertador da nação de Israel. Só que tem uma coisa muito interessante que é a questão de instintos. E T.D. Jakes fala muito sobre isso, que é a ideia do seguinte, a sarça pegou fogo quando ele tinha 80 anos. Ele descobriu para que ele nasceu com 80 anos. Só que 40 anos antes, quando ele tinha 40 anos, que ele estava no Egito, a Bíblia diz que ele viu um hebreu sendo maltratado por um egípcio e aquilo o agitou por dentro. Ele correu sobre o hebreu, matou o hebreu para libertar o egípcio. Se nós chegássemos para ele e dissesse, Moisés, não entendi o seu comportamento, você tinha algum problema pessoal contra esse egípcio que você matou? Certamente ele ia dizer não, talvez até ele ia falar, eu nunca vi esse homem. E se nós o perguntássemos, Moisés, então por que você o matou? Certamente ele iria responder, não sei explicar, mas algo me agitou por dentro, foram os meus instintos, eu não consegui ver aquilo e não reagir àquilo. Ainda vai levar 40 anos para a sarça pegar fogo e ele saber que ele nasceu para aquela missão. Mas são os instintos dele, é o coração dele, dizendo para ele, Moisés, escuta, você nasceu para isso, para libertar hebreus das mãos de egípcios. Isso daí foi só uma leitura do que vai ser o seu futuro, livrar hebreus das mãos de egípcios. Um hebreu estava sofrendo na mão de um egípcio e você destruiu o egípcio para libertar o hebreu. Isso está respirando o seu futuro. Isso está mostrando para você qual é o chamado que existe para a sua vida. E aqui tem uma coisa interessante, porque dificilmente Deus vai nos despertar para algo que Ele não queira nos usar para mudar essa realidade. Então, vai levar ainda 40 anos para Moisés entender qual é o propósito para a vida dele. Mas 40 anos antes, o coração dele já está dizendo, ó, você nasceu para isso, para não deixar hebreus sofrerem nas mãos de egípcios, para libertar hebreus das mãos de egípcios. Talvez se alguém ouvindo a gente
e dizendo, mas o que isso tem a ver comigo? Talvez a sarça ainda não pegou fogo, pastor Júlio, para essa pessoa que está ouvindo a gente. Talvez ela ainda não ouviu a voz de Deus vindo de uma forma clara, audível, dizendo, ó, eu tenho um plano para você, eu vou te usar nisso, é para isso que eu te fiz. Mas o que nós podemos dizer para essa pessoa é o seguinte, fique atento, sensível aos instintos do seu coração, porque provavelmente aquilo que agita você por dentro, provavelmente aquilo que te apaixona por dentro, seja pregação, ensino bíblico, seja questão de missões. Talvez quando você olha crianças na rua, dormindo sob o sereno, talvez Deus está dizendo para você, ó, sabe por que isso agita você? Porque no seu futuro você vai fazer alguma coisa para mudar crianças que estão assim. Talvez alguém que quando vê casais se separando, aquilo ali mexe com você. Pode ser Deus dizendo para você, eu te escolhi para isso, para você ser alguém que vai trabalhar com o ministério de casais, para que pessoas não sofram o que essa pessoa que você está vendo está sofrendo. De algum modo, aquilo que nos agita hoje está nos ajudando a entender o que é que Deus vai fazer através de nós amanhã. Então, eu acho interessante isso. Os nossos instintos vão começando a nos dar sinais do chamado e da área que Deus tem para a vida da gente. Pode levar 40 anos para a sarça pegar fogo, mas a gente tem que estar sensível ao que Deus está compartilhando com a gente agora. E dentro desse processo, pastor Mateus, a sua fala é tão bíblica, e dentro porque a gente começa a entender que dentro desse processo, a gente vê Moisés sendo preparado para aquilo que ele ainda não sabia. Então, muitas das vezes, Deus está nos preparando para aquilo que ainda a gente não sabe. Porque eu sempre pergunto, as pessoas dizem assim, pastor, como descobrir o meu propósito? Eu sempre digo para ele, pelo que arde o seu coração? O seu coração queima pelo quê? Porque eu vejo a sarça, o queimar da sarça, eu vejo que aquela sarça não queima, o fogo não queima só a sarça, ela passa a queimar Moisés. Uhum. E quando ela passa a queimar Moisés, ela começa a dar sentido para tudo aquilo que Moisés já tinha vivido. A diferença é que o incêndio da sarça é por fora, de Moisés é por dentro, né? Exatamente. Por isso que é impossível fugir. Jonas tentou fugir e não tem como, porque queimava dentro dele. Uhum. Queima dentro de nós. Né? A gente foge daquilo que queima do lado de fora. A gente não consegue fugir daquilo que queima do lado de dentro. Né? Então, se queima dentro de nós, se a sarça queima, ela queima com o propósito de nos direcionar, de nos trazer um entendimento. Como você bem colocou, existe uma missão. E começa a ficar muito claro, né? A gente vê a gente vê Maria, né? Maria, quando é despertada por Deus, porque eu vejo assim, Maria foi profetizada no Éden, quando Deus diz assim, ó, da semente da mulher, Deus está dizendo, ó, da semente de Maria. Aquela mulher, né? É como Deus falou assim, ó, da semente de Maria, vai começar com Maria, o que eu vou fazer. Né? Então a gente vê que Deus não brinca de dados, Deus não joga cartas, Deus tem um propósito estabelecido, né? Na vida de Maria, e Maria descobre com a mensagem e ela tem o mesmo sentimento de Moisés. Qual é o sentimento? De recuar, dado a grandeza da missão, né? Porque quanto mais difícil o processo, mais difícil é o propósito, mais desafiador vai ser o propósito. E tudo que vem de Deus é grandioso ou não é, pastor Mateus? Sim, e uma coisa interessante é que dificilmente Deus usa alguém que se sente pronto, né? Isso é curioso. Demais. Jeremias, por exemplo, fala, eu não passo de uma criança. Gideão, por exemplo, chega para Deus e fala assim, Senhor, eu? Aí Gideão usa uma figura de linguagem que é extraordinária. Ele fala o seguinte, Senhor, eu sou o menor da casa do meu pai, e nós somos a família mais pobre da casa de Manassés. Manassés nem filho de Jacó era. É filho de José junto com Efraim, a bênção da mão trocada. Quando a gente pega as tribos de Israel, Manassés era de menor importância dentro de uma visão hierárquica. Então o que Gideão está dizendo para Deus é o seguinte, Senhor, pegue todas as tribos, coloque elas em fila. Pode ir lá na frente que o senhor vai ter Judá, o senhor vai ter Dan, o senhor vai ter Zebulon. A turma principal da prateleira de cima está lá na frente. Só chegar na última, a menor tribo é de Manassés. Aí, se o senhor abrir essa tribo de Manassés e for ver as famílias de Manassés, a família mais pobre é a minha. E se o senhor abrir a minha família, eu sou o menor da casa do meu pai. Então, olha que interessante. Existe muita gente melhor do que eu. Existe tudo. O que ele está dizendo é, Senhor, coloque Israel em uma fila de hierarquia, pode ir lá no último. O senhor vai me encontrar lá.
Deus está dizendo para ele, o segredo não está em quem está sendo chamado, o segredo está em quem está chamando. Isso é interessante, porque quando eu me sinto pronto, na verdade eu estou muito cheio de mim e vazio da dependência de Deus. E aqui é uma coisa interessante. Você falou uma coisa, pastor Júlio, que eu achei riquíssimo. Essa ideia de que Deus ele trabalha em ambientes que ninguém vê. Essa ideia de que Deus usa pessoas improváveis, como, por exemplo, Moisés. Olha que coisa interessante. Quando a gente verifica a Bíblia de um modo geral, a gente percebe que aquilo que eu sou quando ninguém vê vai ter uma influência muito grande naquilo que eu serei publicamente. Davi é um exemplo disso. Davi, por exemplo, ele mata urso, mata leão, sem nenhum dos irmãos nem o pai verem, só que ele não está fazendo para ter aprovação de pai ou de irmãos, ele está fazendo para salvar uma ovelha. Aí, Salmo 89, verso 20, tem uma declaração extraordinária, o próprio Deus dizendo, achei a Davi. Então, e a sensação de que Deus estava procurando alguém, porque acha que procura. Era como se Deus estivesse falando, se esse menino tem toda essa disposição por causa de uma ovelha, o que é que ele não vai fazer como líder da nação de Israel? É Josué que está servindo Moisés e não tem noção do que Deus vai fazer com ele. Deus está olhando para ele e está dizendo, você está sendo fiel em um ambiente que ninguém te vê, eu vou te conceder a oportunidade de ser líder sobre esse todo o povo de Israel. É José, por exemplo, que está numa prisão com a chave da prisão na mão e pode sair porque ele é inocente. É José que está dentro da casa de Potifar e pode deitar-se com a mulher de Potifar e ninguém vai saber. Mas ele, no anonimato, na sua vida íntima, sem que ninguém perceba, ele está dizendo, não, eu tenho um compromisso a zelar. Era como se ele estivesse falando, eu tenho um propósito a chegar lá, então eu preciso guardar o meu coração agora. E esse José que ninguém está vendo, que Deus, de repente, faz ele ser governador sobre o Egito. Então, como que isso se aplica para a pessoa que está nos ouvindo? Talvez alguém está dizendo, eu sei que eu tenho um propósito, mas a minha vida está tão parada, eu não encontro sentido para a minha vida, eu sei que as pessoas não observam um valor que eu sei que existe em mim. Essa pessoa pode ficar tranquila de uma coisa, Deus está te moldando nesse momento em valores, princípios e características que serão fundamentais para um tempo futuro. É Deus se formando e forjando agora para um tempo futuro. É isso, o senhor me permite, pastor Júlio? Eu gostaria de concluir essa ideia antes de voltar para o senhor, dizendo o seguinte, eu acho isso aqui maravilhoso em José. José, ele é alguém que está sendo moldado dentro do propósito, nesse ambiente que ninguém vê. E José é alguém que os irmãos estão olhando para ele e estão dizendo o seguinte, vamos vender? Vamos. Que valor? Ah, valor de um escravo. Qualquer coisa que for paga aí tá bom, valor de um escravo. Então, quando as pessoas olhavam para José, as pessoas davam um valor a José, valor de um escravo. Isso quando ele tem 17 anos, é o ponto de vista dos irmãos dele. 11 anos depois, quando ele tem 28 anos de idade, ele está no Egito em uma feira, só que ele não é o comprador, ele é o produto. E ele, mais uma vez, é vendido como escravo, agora para Potifar. Então, havia se passado 11 anos, e o José, que há 11 anos atrás tinha o preço de um escravo, agora continua tendo o preço de um escravo. Então, os homens olhavam para ele e diziam assim, você, o valor que você tem é o valor de um escravo. José nunca parou, porque ele sabia que o valor dele não era o valor de escravidão, era o valor de um propósito. Ele sabia que uma coisa é o valor de um escravo, outra coisa é o valor de um sonhador. Então, como que a gente entende isso daqui? Você que está me ouvindo aí, você não tem que parar por causa do valor que as pessoas dão a você. Quando você sabe o valor que você tem, quando você sabe o propósito que está em você, o valor que as pessoas te dão não interfere na sua trajetória. Porque você sabe que você tem que se manter fiel agora, porque Deus está te guardando para um tempo extraordinário amanhã. Glória a Deus. E isso, pastor Mateus, é tão maravilhoso quando a gente entende o nosso valor, quando a gente tem a certeza de quem nós somos em Deus, nós começamos a descobrir a nossa identidade. E isso nos traz certeza da nossa identidade. Porque propósito fala muito de identidade. E esse tem sido talvez um dos maiores males dessa geração. Uma geração que desconhece o seu valor, uma geração que não sabe a sua identidade em Deus e uma geração que desconhece a sua filiação, né? Que desconhece a paternidade de Deus na sua vida. Porque se eu sei quem eu sou em Deus, se eu tenho a minha identidade firmada em Deus e eu reconheço a paternidade de Deus, a minha filiação, a paternidade de Deus na minha vida, pastor Mateus, não tem demônio que me tira do propósito. Não tem fofoca, não tem perseguição, não tem calúnia, né? Paulo tinha tanta certeza de quem ele era em Deus, ele tinha tanta certeza do propósito que Deus tinha na vida dele, ele tinha tanta propriedade
estava tão enraizado que ele diz para a igreja em Roma: quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram. Todo sofrimento faz sentido, toda perseguição faz sentido, ou seja, todas as dores, todo esse processo contribui, porque eu sei que eu sou em Deus. Então, essa questão das crises existenciais dentro do propósito, quando a gente descobre realmente a nossa filiação, a paternidade, a nossa identidade em Deus e quem nós somos nele, não importa a perseguição na casa de Potifar, não importa se o copeiro me esqueceu dentro da prisão, o que me importa é que no tempo certo, aquilo que Deus preparou para a minha vida vai acontecer. A questão é essas crises, como lidar com essas crises, né? E eu sei que tem muitas pessoas vivendo isso nesse momento, essa questão da identidade, essa questão da paternidade, né? Porque o Jesus que desce as águas, é um Jesus que é filho de José e de Maria, mas o Jesus que sai das águas é o filho de Deus. O próprio Deus se manifesta dizendo: esse é meu filho. E quando ele vai ser tentado pelo diabo, o diabo tenta mexer na paternidade, na filiação, na identidade. Se tu és o filho, aí o que acontece? Jesus tinha tanta certeza que ele era filho que nem a tentação o abalou. Então, ou seja, a partir do momento que nós entendemos a nossa filiação, a nossa identidade e quem nós somos em Deus, não tem como perder aquilo que Deus tem para nós. Você mexeu uma coisa muito interessante. Eu gostaria de já falar alguma coisa sobre Paulo. Eu já estou linkando o segundo assunto anexo. A mente está aqui. É assim mesmo. Mexendo nessa questão da tentação, porque a tentação ela ocorre dentro de uma plataforma muito interessante. Porque Jesus ele é batizado, e depois que ele é batizado, a Bíblia diz que quando ele está sendo batizado, ele é cheio pelo Espírito Santo. E a Bíblia diz que, cheio do Espírito Santo, ele é levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Tem uma ideia muito interessante aqui, essa ideia do apóstolo Joel Pereira, que ele diz o seguinte: a Bíblia diz que Jesus foi cheio do Espírito Santo sendo batizado, e ele foi levado após o batismo pelo Espírito ao deserto. Então, olha que interessante. O Espírito que o enche é o Espírito que o conduz ao deserto. Então, é a ideia de que aquilo que te enche te conduz. Eu acho isso daqui extraordinário. Lindo, você que está assistindo aí, anota isso daí. Aquilo que te enche te conduz. Aquilo que te enche te move. Aquilo que te enche te conduz. Se essa live está abençoando você, envia aí para mais umas 5, 10 pessoas, traz mais alguém para assistir com a gente. Se você é cheio das vontades carnais, são as vontades carnais que vão te conduzir. Mas se você vive uma vida cheia do Espírito, é o Espírito de Deus que vai te conduzir. Ele é levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Algumas coisas interessantes aqui. Em primeiro lugar, o diabo poderia ter tentado Jesus quando Jesus estava sendo batizado, junto de João Batista, junto de dezenas de pessoas. Mas o diabo não tentou Jesus lá. O diabo tentou Jesus quando Jesus estava só. Então aqui tem uma primeira lição sobre tentação. Dificilmente a tentação ocorre na coletividade. Ela sempre ocorre na individualidade. O diabo não vai tentar alguém quando ele está no culto. O diabo vai tentar alguém quando ele está só. A tentação sempre ocorre no ambiente da individualidade. Aí o diabo vai promover algumas coisas. Transforme essas pedras em pães. É a ideia do seguinte: você é o filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Ou seja, use o seu poder para beneficiar a si próprio. Essa é a ideia que o diabo está dando a Jesus. Você tem poder, você é o filho de Deus, tem certeza disso? Então transforme essas pedras em pães. Então o que o diabo é o seguinte, está dizendo o seguinte: ele está tentando Jesus a usar o poder dele para benefício próprio. Só que isso daqui iria ferir completamente a identidade de Jesus. Porque Jesus não veio para ser servido, Jesus veio para servir. E aqui é uma coisa interessante, porque o anticristo ele é totalmente o oposto de quem Cristo é. Se Cristo veio, e se o modelo da liderança de Cristo era o modelo da liderança servidora, se Cristo veio para servir, o anticristo virá para ser servido. E uma coisa muito preocupante é que se o meu modelo de liderança, como pastor, como líder, é um modelo de liderança que eu quero só ser servido, mas eu nunca sirvo, eu estou reproduzindo a identidade do anticristo, não a de Cristo. Isso é uma coisa muito crucial dentro dessa questão da identidade sobre Cristo. Aí, perigosíssimo. Uma série de camadas vão ser desenvolvidas na tentação. Ele não mexe nessa questão dos pães. Na verdade, há um detalhe muito interessante, porque a palavra é: se tu és o Filho de Deus,
Só que o diabo chega atrasado 40 dias antes o pai já havia dito, este é o meu filho. Então isso é muito interessante. Jesus chega não tinha atrasado. dúvidas sobre a sua identidade. Só que aí tem uma outra coisa interessante, porque a Bíblia diz que o diabo leva Jesus a um local, ao topo de um monte, onde dele poderia se ver todos os reinos da terra. Leva ao topo de um monte, onde dele se via todos os reinos da terra. O local mais alto do planeta Terra é o Monte Everest. Se nós subirmos lá, de lá nós não vamos conseguir ver todos os reinos da terra. Então, isso daqui não está em uma dimensão geográfica física, isso daqui está em uma dimensão espiritual. Isso daqui é muito crucial. Perfeito. Porque, mexendo nessa questão do propósito, eu acho que o senhor mexeu uma questão muito crucial que abriu esse leque aqui, que é o seguinte: sempre alguém será tentado a fugir do propósito. Eu vou repetir isso daqui. Alguém que tem um propósito e sabe qual é o propósito de Deus para a sua vida, o diabo sempre vai tentar você a fugir do propósito. É o que ele tenta fazer. E não foi só ali. Tem um texto, e eu citei até isso numa live com o pastor José Brandão, que eu falei um pouco também sobre propósito. Um dos textos mais, digamos que, intrigantes. Essa é a melhor expressão, talvez, para mim utilizar. E vai mandando aí essa live para mais alguém, para que mais pessoas sejam alcançadas. Mas redobre a sua atenção aqui. Você que está me ouvindo, enquanto você envia, você não sai da live. Você tem a opção de enviar, traz mais alguém, mas redobre a sua atenção. Pastor, um dos textos mais intrigantes, que, humanamente falando, são mais sem respostas do ministério de Jesus, é aquele texto que com certeza o senhor também já leu, que os gregos procuraram Jesus. Lembra daquele texto? Os gregos procuraram Jesus, foram até Filipe, Filipe levou até André, chegou até Cristo. A Bíblia não diz sobre o que os gregos falaram, mas a Bíblia diz que após aquele encontro, Jesus se entristeceu. Jesus se abateu. Se não me foge a memória, o termo que a Bíblia usa ali é perturbou-se. Se não me foge a memória, é a ideia de agonia, de desespero. E quando ele se agita com aquilo ali, ele diz o seguinte: se o grão de trigo não cair na terra, ele não pode cumprir o seu propósito. Olha que coisa interessante. E ele deixa bem claro naquele texto que ele precisava ir para a cruz. A pergunta é: qual a motivação dos gregos em terem ido para terem causado essa agitação em Jesus? A Bíblia diz que tudo Jesus foi tentado. Essa ação de Jesus traz resposta? Sim. Aqui tem uma questão muito interessante, eu já concluo esse raciocínio e já retorno para o senhor. O que foi que agitou, provavelmente, Jesus? Existem várias possibilidades, mas há uma que me chama a atenção. Quando nós estudamos a história da Grécia, nós vemos que naquele período que nós consideramos como período interbíblico, os 400 anos antes de Cristo, a Grécia foi a potência da época. No final desse período, os romanos tomam, e então é o Império Romano que é o império, digamos que, o principal império da época de Jesus. O Império Grego já havia perdido o seu apogeu. Quando nós pegamos a história dos gregos, os gregos foram muito influentes na questão do entendimento. A cultura helênica, o pensamento grego. Só que quando nós vemos a filosofia grega, existem três grandes referenciais. Existe o Sócrates, existe o Platão e existe o Aristóteles. O Aristóteles foi o último desse, que morreu, se não me foge a memória, 392 a.C. Desde aquela época, a Grécia nunca teve um homem que chegasse próximo ao nível intelectual de Aristóteles. Então, há uma grande possibilidade que chegou na Grécia a notícia de que havia um homem na Palestina, em Israel, que estava espantando toda a região por causa do intelecto, por causa da desenvoltura de entendimento, de ensino, e provavelmente há uma possibilidade de que eles vêm e o que eles dizem é o seguinte: Senhor, nós queremos te convidar para o senhor ir para a Grécia, porque há mais de 400 anos nós não temos alguém do nível do senhor lá. Pastor, era como se nós encontrássemos alguém no interior de um estado do Brasil, alguém que estivesse no interior mesmo, uma cidade pequena. Porque quando nós temos, por exemplo, a ideia de Jerusalém, Jerusalém era a principal cidade de Israel, tinha 35 mil habitantes aproximadamente na época de Jesus. Para você ter uma noção disso, Éfeso tinha 300 mil, Jerusalém era quase 10 vezes menor. Se Jerusalém era o ápice de Israel, imagina a Galileia, que era considerada como a escória. Então Jesus estava no interior do interior do interior. Era como se a gente chegasse para alguém que estivesse no interior de um estado desse do nosso Brasil e chegasse para ele e dissesse o seguinte: ó, tem um convite para você ir para Harvard, para você ser o reitor da Universidade de Harvard. Só que essa pessoa tivesse a completa convicção de que ela havia nascido para servir naquele local um povo e cumprir a sua missão naquela cidade e não sair daquela cidade. Seria uma tentação ou não?
claro. Sem dúvida, Então, sem dúvida. por que Jesus provavelmente sente esse peso? É porque ele está sendo tentado a desviar do propósito. Isso aqui é crucial demais. E aí, quando ele ouve isso, aí ele diz, não, eu preciso ir para a cruz. Ele se agita, se perturba, é o que o texto diz. Ele fala assim, não, o grão de trigo tem que morrer. Então, eu fecho esse raciocínio dizendo o seguinte, alguém que sabe o propósito que rege a sua vida, cuidado, o diabo vai tentar de tudo para te tirar do propósito. Não perca o propósito, porque você nasceu para isso e Deus tem expectativas na sua vida nisso. Aquele raciocínio de Paulo, que eu dei um gancho e você linkou. Porque, assim, o que eu estava dizendo, quando a gente, mesmo sendo tentado, mesmo passando por todas as aflições, todas as injúrias, né, as perseguições, os níveis de combate, de batalha que nós enfrentamos, nos prova o nível do propósito que nós estamos vivendo ou que ainda vamos viver com Deus. Né? Então, quando Paulo tinha tanta certeza disso, que ele disse, né, ele gostava muito de dizer, né, o que aconteceu comigo contribuiu, né, contribuiu para o crescimento do Evangelho. Tudo que está acontecendo comigo, ele está dizendo que tudo que está acontecendo comigo não me traz dúvida, me traz certeza. Eu tenho certeza. Então, ou seja, Paulo via sentido nas aflições, Paulo via sentido nas prisões, Paulo via sentido no abandono, Paulo via sentido nas perseguições, porque quando eu estou vivendo o propósito, eu entendo que todas as coisas cooperam. Existe algo, porque sendo ruim ou sendo bom, coopera. E tudo isso está me impulsionando ainda mais a viver a plenitude do propósito de Deus para a minha vida. E a gente precisa ter maturidade para entender se todas as coisas cooperam, né, para o bem. Não significa que vai ser tudo bom, mas significa que tudo vai cooperar para o bem. O próprio Paulo viveu isso em Atos capítulo 16, quando ele quer ir para a Ásia, Deus diz não, Deus manda ele ir para a Macedônia, e quando ele está numa cidade chamada Filipos, ali ele foi preso. Com certeza, Paulo preso deve ter parado e dito assim, Senhor, eu não queria vir para cá, eu queria ir para a Ásia. Aí o Senhor me impediu de ir para a Ásia para me vir para cá, para me ser preso. Só que ele não reclama, porque ele sabe que tudo coopera para o bem. Tudo cooperar para o bem não significa que tudo será bom, mas significa que tudo irá cooperar para um bem maior. E a gente entende isso quando a gente lê o final daquele texto. Porque se Paulo não tivesse sido preso, a família do carcereiro não teria sido salva. Então tem coisas que Deus está permitindo agora, que a gente não tem noção, não está sendo fácil, mas vai cooperar para o nosso bem. Então essa maturidade de entender que não significa que será fácil, mas significa que vai cooperar para o bem. Pastor Júlio, eu percebi que tem um pessoal que está entrando agora. Você está entrando agora e está sendo bênção para você? Então envia para alguém também, traz mais alguém. Você chegou aqui porque alguém te convidou, convide alguém para que mais pessoas ouçam essa live, compartilhem com alguém, envie aí para pelo menos 10 pessoas. Quando o senhor falou sobre Paulo, e aí obrigado por ter me retornado esse raciocínio, Paulo sempre quando ele ia se apresentar, ele dizia o seguinte, ó, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Ou seja, ele sabia quem ele era. Ele sabia para que ele havia nascido. Dentro desse viés ministerial, porque eu sei que tem muitos pastores, líderes, muita gente que tem um chamado para o ministério, que está ouvindo a gente aí, e esse assunto do propósito, do chamado desperta, atrai, cativa, eu penso que a gente tem que entender uma coisa. Nós temos que restaurar na nossa consciência o significado do que de fato é ter um ministério. Porque, infelizmente, os nossos dias têm sido afetados por uma síndrome hollywoodiana de que ministério é status. De que ministério é andar de avião, de que ministério é ter uma agenda com ofertas gordas. Está romantizado isso? Você acredita que há algo romântico dentro do propósito, dentro dessa questão do chamado, do ministério? Existe uma romantização nos nossos dias, né? Sim, missões. Tem que ter a romantização, mas sem perder o sentido do que é ministério. Porque se Paulo que diz assim, ó, eu sou ministro de Cristo, ele tinha consciência do que é ser ministro. O termo sempre que Paulo utiliza ali para ministro, no grego é uperetes. Você que está ouvindo aí, anota isso daí. Uperetes, com H. E uperetes, no grego, eram os remadores escravos que viajavam nos navios, na parte inferior do navio. Não eram navios, por exemplo, a vapor nem a vela. Eram navios tipo navios fenícios que eram com remo, com remadores. Então, digamos que a primeira classe era em cima, e no porão inferior eram os escravos que eram condenados. E imagina, por exemplo, Paulo.
Paulo, quando é preso na região de Israel e vai para Roma, ele não tem que ser um uperete ali, porque ele tem um título de cidadão romano. Só que os presos, na maioria das vezes, eles faziam esse serviço. E às vezes servos, escravos, pessoas que não tinham uma relevância social. O peretes, que no grego ali são os remadores, que é o termo que Paulo utiliza para ministros de Cristo, é alguém que está remando em um ambiente que ninguém está vendo, em um ambiente que ninguém está aplaudindo, em um ambiente que ninguém está reconhecendo, e ele não está preocupado com esse reconhecimento, porque ele tem a maturidade de entender o seguinte: eu só tenho uma missão. Qual? Levar esse navio até o porto final. Então, ser ministro para Cristo é saber para que você nasceu e a missão que você tem de levar um navio até o final. Isso. Então, a gente precisa restaurar essa consciência ministerial de que ministério é um trabalho a ser feito. E é um trabalho que às vezes as pessoas não vão dizer, ó, parabéns. É um trabalho que às vezes as pessoas não vão te dizer muito obrigado. E complementando o seu raciocínio, a gente se move muito pelo resultado, né? A gente se move muito pela questão quantitativa, né? E a gente se move muito. E o que nós ponderamos como qualitativo, muitas das vezes para Deus não é. Jesus entrou em Gadara por causa de um gadareno. Jesus entrou em Samaria por causa de uma samaritana. E detalhe, ele despediu uma multidão na Galileia, deixou de pregar para milhares de pessoas para ir pregar para um homem. Exatamente. Ele entrou em Gadara passando por uma tempestade, despediu de uma multidão enorme, enfrentar uma batalha grande que estava por vir, sair de lá corrido, né? Porque os gadarenos o expulsaram. Mas tudo o que existia um propósito. Então você vê que Jesus não se movia por um resultado meramente humano ou nem diminuía, porque a gente vê assim muito essa questão do diminuir, porque não teve, porque aquilo que eu buscava de maneira de uma proporção, e a gente gosta de rotular aquilo que é grande, aquilo que é pequeno, aquilo que não, né, a gente gosta de rotular. E a gente se move por isso, quando na realidade, quando a gente se move dentro do propósito, aquilo que é resultado para nós, que talvez não deu resultado para nós, para Deus, aconteceu, deu o resultado certo. Para Deus era aquilo que era para acontecer. Exemplo, uma pessoa entra dentro de uma igreja, enquanto eu ministrei uma mensagem, nenhuma pessoa aceitou Jesus. Porque a gente vive aquela questão de contabilizar. A gente gosta de contabilizar quantas pessoas aceitaram a Jesus. A gente gosta de contabilizar 600, 500. E quando não acontece, a gente se frustra. Mas a gente esquece que numa ministração que não houve nenhum movimento, uma semente foi lançada. E essa semente daqui 10 anos, 20 anos, 30 anos, ela vai gerar... Você imagina uma pessoa que entrou dentro de um ambiente que o pastor Mateus estava ministrando, a semente foi lançada... O pastor Mateus, né, o Mateus não veio para frente, não se entregou a Cristo, mas daqui 10 anos o Mateus se tornou aquilo que foi chamado para se tornar, né, um ministro, né, um pastor, um pregador. Então a gente tem que sair desse nível, corroborando com aquilo que você estava colocando agora de maneira preciosa, sair dessa esfera de resultado, ou sair dessa esfera aquilo que eu botei de retorno, e se mover realmente por esse propósito. Porque falar sobre propósito é fácil. A gente precisa caminhar segundo esse propósito. Nem que isso gere mais perda do que ganho. Né? É esse entendimento que precisamos ter. Pastor Júlio, o senhor me lembrou de uma história nessa questão de que eu não tenho noção do que às vezes Deus está fazendo num lugar. A história da conversão de Billy Graham ela é extraordinária. Billy Graham, para quem está ouvindo agora, foi o maior evangelista do século passado. É uma dúvida até hoje, quem ganhou mais pessoas para Cristo? Billy Graham ou Reinhard Bonke? Mas certamente estão entre os principais. Mas o Billy Graham ele se converteu em uma cruzada. Eu estou tentando lembrar o sobrenome do pastor que ganhou o Billy Graham para Jesus, mas ele tinha o nome Mardoqueu. Se não me foge a memória, o primeiro nome e o segundo nome que me folha a memória. E ele fez uma cruzada de 3 dias. E sabe quantas pessoas se converteu naquela cruzada? Calcula aí. Chuta. Só o Billy Graham.
Só Billy Graham. E ele saiu com um sentimento de frustração, mais ou menos assim, Deus, eu tive um investimento tão grande e eu só ganhei uma pessoa. Olha isso aqui que interessante. E, na verdade, essa uma pessoa que ele ganhou, que levou quase 3 milhões de pessoas a Cristo, que foi Billy Graham. Vê, por exemplo, André. A Bíblia diz que foi André que levou Pedro a Jesus. André nunca pregou em nenhuma cruzada. Pedro, em uma mensagem só, ganhou 3 mil pessoas para Cristo. Então, o reino de Deus tem esses mistérios. Às vezes Ananias eu posso ganhar uma pessoa. Sim, Ananias com Paulo. Ananias some da história. Ananias não aparece mais na história. E Paulo se torna o que se tornou porque teve um Ananias na sua vida. Ananias. A gente não tem noção do que Deus vai fazer através de uma pessoa que Deus vai mudar o quadro. E aí, você mexeu nessa questão de que Jesus foi pregar só para um. Tem uma coisa muito interessante aqui. Jesus valorizava as pessoas na sua individualidade. Porque as maiores mensagens de Jesus não foram pregadas para uma multidão, mas foram pregadas para uma única pessoa. Por exemplo, o texto que diz que Jesus é a fonte de águas vivas, pregado para uma mulher só, a mulher do tanque. O texto áureo da Bíblia, que diz, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, pregado para um único homem chamado Nicodemos. Essa é a ideia de que nós precisamos valorizar pessoas, não importa quantas são. Se você prega para 30, ou para 50, ou para 1.000, ou talvez alguém que está ouvindo a gente aí prega para 15, ou para 2.000, você está pregando para uma pessoa só, que é a noiva. Eu não preciso ver a noiva como unidade quantitativa. A noiva é a igreja de Cristo. Se tiver 1, 2 ou 3, é a noiva de Cristo. E aí eu concluo essa fala usando uma expressão que eu acho muito interessante. E aí eu gostaria de deixar uma recomendação para quem está assistindo a gente aí. Ouça depois a oração do profeta menor. Eu vou repetir isso daqui. A oração do profeta menor de A.W. Tozer. Tozer com Z. A oração do profeta menor de A.W. Tozer. Foi quando ele foi consagrado ao ministério. A.W. Tozer, para quem não sabe, foi um dos maiores líderes das últimas gerações. E uma das orações que ele fez quando ele foi consagrado ao ministério é que ele disse o seguinte: Senhor, nunca me deixe julgar um pastor por causa da quantidade de ovelhas que ele pastoreia. Isso é de uma maturidade extraordinária. Nunca me deixe julgar um pastor por causa da quantidade de ovelhas que ele pastoreia. Porque às vezes uma pessoa é pastor de 50, 60 pessoas e nós achamos que ela é menor do que quem pastoreia 2, 3, 4, 5 mil pessoas. Exatamente. A questão é, ele está cumprindo o propósito. Então Deus está olhando para ele e está dizendo, ó, você para mim é um exemplo de sucesso. Você está fazendo aquilo que eu escolhi você para você fazer. Ó, o pessoal que está em casa agora poderia dar um print na tela e postar no Stories, marcar a gente. Vamos dar um sorriso? Deixa eu só desativar os comentários aqui. Pessoal, vamos tirar uma foto que está acabando a live. Nós vamos sorrir, dar um print. Um, dois, três. Vamos fazer. Fizemos a foto. Tem quantos minutos aí? Tem poucos minutos. Vamos lá, deixa eu capturar aqui. Vamos lá, queria sorriso. Dá um sorriso aí, Pastor. Dá um sorriso aí. Pessoal. Vamos lá, sorriso. Vai, dá o seu anúncio aí para nós encerrarmos. Se o senhor puder, tem quantos minutos aí? 1, 2, 3? Nós temos 3 minutos. 3 minutos? Se puder, fixa esse número que eu estou colocando agora aí, por favor. Vai, fale aí. Acabei de comentar ele. Você que está me ouvindo aí, deixa eu te dar uma alô aqui. Se você está impactado com o que eu, o pastor Júlio, estamos falando, você tem o desejo de entender mais a Bíblia, conhecer mais a Bíblia, esse livro aqui você precisa adquirir. Enciclopédia da Vida dos Personagens Bíblicos. Eu levei mais de 7 anos escrevendo esse livro, são quase 500 páginas. É uma obra extraordinária que vai te abençoar demais. Imagina que você quer conhecer mais sobre Paulo, sobre Barnabé, sobre Pedro, sobre Judas, sobre João. Você quer conhecer mais, por exemplo, sobre Estevão. Você vê que na letra E, às vezes tem 10, 15, 20 páginas da Bíblia explicando a vida de um único personagem da Bíblia. Contexto cultural, histórico, geográfico, interpretativo. Para você que quer aprender a pregar, para você que já é pregador e quer aumentar o seu conhecimento bíblico, eu preciso enviar uma obra dessa daqui para você. Esse contato que está fixado aí é um telefone de WhatsApp, eu mesmo respondo por ele. E nós estamos com promoção de frete grátis nesses dias para todo o Brasil. É uma obra de quase 500 páginas, está no valor de apenas R$ 49,90. Manda um oi aí. Você pode pagar pelo cartão, parcelar no crédito, transferência bancária ou débito. Eu mesmo vou te atender. Eu quero te enviar um exemplar desse material. É uma obra que eu tive a alegria de ter a revisão desse livro,
pelo reverendo Hernandes Dias Lopes, e o prefácio foi pelo saudoso Dr. Russell Shedd. Dr. Shedd chegou a escrever que não conheceu outra obra em português que reunisse tantas informações sobre a vida dos personagens bíblicos quanto essa. Então, questões gerais, por exemplo, polêmicas. Primeira família, Adão, Eva, Caim e Abel. Caim mata Abel, vai morar no Éden. Caim mata Abel e a Bíblia diz que depois que ele mata Abel, ele sai do Éden, vai morar numa cidade chamada Nod. Ali se casa e tem filhos de forma toda a sua família. Muita gente se pergunta se a primeira família foi Adão, Eva, Caim e Abel, Caim se casou com quem? Como que a gente explica isso? Então são questões muito cruciais. Geografia bíblica, às vezes você lê que um personagem sai de um lugar e vai para o outro. Às vezes nomes que a gente pensa que é nomes, mas são títulos. Herodes, por exemplo, não era um nome, era um título. Existiram 6 Herodes na Bíblia. Herodes Antipas, Herodes Agripa I, Agripa II, Herodes Arquelau, Herodes o Grande. Quando que a Bíblia está falando sobre cada Herodes? Então, é uma obra que vai te abençoar demais. Para você que quer ser pregador, que quer entender a Bíblia... Frete grátis para todo o Brasil. Não pode faltar na sua biblioteca. E eu tenho certeza que vai ser bênção para a sua vida. Faz o print aí da tela. Aí embaixo está o telefone do WhatsApp. Assim que terminar essa live, eu quero ter a alegria de falar diretamente com você e te enviar o exemplar desse. Pastor Júnior, a gente não pode ficar... Júlia, a gente não pode ficar só nessa live, não. Tem que fazer outra. Não, nós vamos marcar sim. É um prazer sempre te receber aqui. Nós vamos estar trocando ideia e vai ser bênção. Vamos continuar falando mais acerca do reino de Deus. É tão maravilhoso, né? Muito obrigado, tá, meu amigo? Obrigado. Bom saber que hoje está em Foz do Iguaçu. A live vai ficar salva? Vai ficar salva aqui, por favor. Vai ficar salva. Então, se você quer que alguém assista essa live, printa aí, envia para alguém. Eu tenho certeza que essa live vai abençoar demais você. Muitos amigos aí que eu não pude dar um abraço, eu tenho certeza que amigos seus também. Meu perfil do Instagram tá junto aí com o Ministério Júlio César. Você que é meu seguidor, que ainda não segue, Pastor Júlio César, segue lá. Ministro Júlio César está aí em cima, do lado esquerdo. Segue o Pastor Júlio. Pastor Júlio tem postado frases que têm abençoado muito a sua vida, vai abençoar muito a sua também. Pastor, eu tô quase 2 meses sem pregar, eu tô falando demais, eu tô descontrolado. Eu te entendo, rapaz. Eu tô doidinho para voltar a pregar. Meu Deus. Esse final de semana eu tô voltando e eu tô feliz demais. Deus é bom. Meu amigo, muito obrigado, tá? Amém. Deus abençoe. O senhor despede a gente com uma oração? Com certeza, vamos orar, vamos abençoar esse povo aí. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos por esse tempo, te louvo, Senhor, pela vida do pastor Mateus, te louvo pela vida de cada um que esteve, Senhor, assistindo essa live, aqueles que ainda vão chegar. Senhor, que essas palavras que aqui foram liberadas, essas chaves que aqui foram liberadas, Senhor, que seja uma bomba na vida dos teus filhos, Senhor, que traga direção, que traga entendimento da tua palavra, Senhor, e que nós possamos viver a plenitude do teu propósito que já foi estabelecido sobre as nossas vidas. Te louvamos, te agradecemos por esse momento, em nome de Jesus. Amém. Meu amigo, beijo no coração, tá? Um abraço a todos que estão nos assistindo. Bom demais estar com vocês. Até mais.